O assunto é Teorema de Pitágoras. Para falarmos do Teorema de Pitágoras, precisamos primeiro relembrar alguns conceitos de definições e nomenclaturas do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Nesse caso, percebemos que o ângulo reto encontra-se nesse vértice. Então, todo triângulo, para ser um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus, que também chamamos de ângulo reto. Dada a importância do triângulo retângulo, seus lados ganharam nomes. Hipotenusa é o maior lado do triângulo e ele faz oposição ao ângulo de 90 graus, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Observe que a hipotenusa e o ângulo de 90 graus assumem posições opostas no triângulo, né? A hipotenusa está na frente do ângulo de 90 graus. Os outros lados chamam-se catetos, né? Cateto, cateto. Os catetos são os lados perpendiculares do triângulo, ou seja, são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, observe que este cateto e este cateto são quem define o ângulo de 90 graus. O teorema de Pitágoras, ele se aplica a todo e qualquer triângulo retângulo. Ângulo de 90 graus, na frente do ângulo hipotenusa, e os catetos, né, formando este ângulo de 90 graus. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto elevado ao quadrado somado ao outro cateto elevado ao quadrado. A relação matemática que define esta teoria é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esta é a relação matemática que nós vamos aplicar para resolver as situações problema. Vamos então a um exemplo. Observe abaixo o desenho do escorregador de um parque. De acordo com esse desenho, qual é a medida x em metro do comprimento do escorregador? Primeira coisa, observar que o triângulo é retângulo, tem um ângulo de 90 graus, então nós podemos usar o teorema de Pitágoras. Segundo passo é identificar a hipotenusa e os catetos. Então, nós temos aqui a hipotenusa, x, um cateto é 8 e o outro cateto é 6. Então, nós temos hipotenusa, cateto, cateto. Nós vamos aplicar, então, o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa x, cateto 8 e o outro cateto 6. Substituindo as informações do problema na relação matemática, nós vamos chegar nesta equação. Primeiro, devemos elevar ao quadrado, 36 mais 64. Somando 36 com 64, 100. X quadrado é igual a 100, quer dizer, existe um número que elevado ao quadrado dá 100. Isso é a definição de raiz quadrada, então x é a raiz quadrada de 100. X é igual a 10. Esse é o comprimento do nosso escorregador. Vamos a mais um exemplo. Um pescador quer atravessar um rio utilizando um barco, partindo do ponto C, porém a correnteza faz com que ele atraque no ponto B e não no ponto A, como era a intenção dele. Esse ponto B está a 240 metros abaixo do ponto A. Ele percorreu 300 metros nesse rio. Então, qual é a largura do rio? Bom, vamos analisar o problema e trazer as informações para o nosso triângulo. O triângulo é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, 240 é a distância entre o ponto A e B que a gente observa aqui no problema. 300 metros foi o quanto ele andou nesse rio. E x é a largura do rio que a gente quer determinar. Bom, feito essa construção, nós temos que classificar. Então, nós observamos aqui cateto e cateto. Então, x e 240 são catetos. 300 é a hipotenusa. Podemos, então, aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 300 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 240 ao quadrado. Elevando ao quadrado, nós vamos ter 90.000 é igual a x quadrado mais 57.600. O 57 positivo vem para cá negativo, o que nos dá 32.400 é igual a x quadrado
que é a definição de raiz quadrada, cujo valor vai ser 180 metros, é a largura do rio. Espero que você tenha entendido e até uma próxima aula.